Tem umas cenas no volume 1 que eu reescrevi várias vezes. E isso é normal, mas ninguém me contou isso antes. Bloqueio criativo virou uma palavra bonita para uma coisa feia. A gente fala como se fosse uma névoa passageira. Você espera, bebe uma água, vai dar uma caminhada e volta com as ideias fluindo. Na prática é diferente. Bloqueio criativo de verdade tem cara de culpa. Você não está escrevendo, sabe que deveria estar escrevendo, e cada dia que passa sem escrever torna mais difícil abrir o documento no dia seguinte. É um ciclo, e quanto mais tempo você fica fora, maior fica a parede. Às vezes, você sabe o que precisa acontecer na cena, sabe o que o personagem precisa fazer, mas quando coloca no papel fica errado. Você reescreve, fica pior, você apaga, começa de novo. Fica diferente, mas ainda errado. Esse é o bloqueio mais frustrante, porque a solução parece estar logo ali, e nunca está. Outras vezes você não sabe o que precisa acontecer. A história chegou num ponto onde qualquer caminho parece igualmente possível ou igualmente errado. Você está perdida dentro do seu próprio mundo. Esse é o bloqueio mais assustador. Porque faz você questionar não a cena, mas a história inteira. Em outras, ainda parece preguiça. Parece falta de talento. Parece confirmação de que você não deveria estar fazendo isso. Na verdade, é medo. Medo de que o que você escrever não seja bom o suficiente. E enquanto você não escreve, ainda existe a possibilidade de que seria. No livro 1, eu tive que mudar o segundo vilão da história. O original não tinha tempo de tela suficiente. Eu demorei um pouco até aceitar que a história é minha. Eu faço as coisas acontecerem. Quando uma cena não quer sair, raramente é porque eu não sei escrever. O bloqueio não é o problema, é o sintoma. A pergunta é se eu já tive algum personagem ou cena que não funcionava, não importa quantas vezes eu tentasse. A resposta é não, porque eu sempre me deixei guiar muito pelos meus próprios personagens, então eu sempre fui meio que na onda deles, assim, sempre. Planejei, óbvio, né, que começo, meio, final, alguns eventos, mas a forma que eles iam reagir, e até algumas situações, as cenas seguintes, muitas vezes vieram deles mesmos. Eu sempre tentei ser muito fiel à psicologia e à história dos personagens, então nunca aconteceu. Nunca aconteceu. É muito interessante, mas acabou que nunca aconteceu. Deu tudo certo. Eu sempre tento trabalhar assim bem o que aquele personagem faria. Então eu nunca impus a minha vontade sobre um personagem, porque eu acho que não funciona. Não funciona assim pra mim. Então acabou que nunca aconteceu. E sobre pensar em desistir. Eu já pensei em desistir de escrever, mas foi assim, uma situação muito extrema mesmo. É bem difícil para mim escrever na minha rotina atual, bem difícil mesmo. Só que escrever também me ajuda em várias coisas. Então, é muito complicado para mim pensar em desistir. A minha vida ficaria muito mais fácil se eu não escrevesse mais por um lado, mas por outro, né, acho que seria impossível. Então, eu cheguei a pensar, até recentemente, sim, mas acho que não acontece. Não vai acontecer, pelo menos até eu terminar os livros que eu tenho em mente, né? E aí depois, quem sabe? Acho um pouco difícil, mas quem sabe? Personagem que não funcionava eu nunca tive. Mas escrevendo a sequência da Vingança do Lobo, teve um capítulo que eu demorei para escrever porque eu tinha uma ideia do que eu queria fazer nele, porém o desenvolvimento da cena estava complicado, né? Eu tinha uma ideia, mas o que colocar dentro da ideia que estava sendo o problema, de modo que não fosse algo que eu poderia simplesmente descartar. Do jeito que a ideia estava, era um capítulo que eu poderia simplesmente jogar fora. Mas eu consegui dar um jeito, demorou um pouco, mas ele que saiu. Desistir do livro em si, não.
de escrever como de escrever literatura, já geralmente esse pensamento não durou muito não. Mas foi quando você para ver todo o processo editorial, o marketing, você tem que ir atrás de capa, diagramação, fazer a publicação do livro, a criação de audiência em si, e pensar em fazer tudo isso sozinho, principalmente quando não é uma coisa que você sente que tem a vocação, dá um desânimo. Ou quando você vê outras pessoas fazendo isso e você pensa, será que eu conseguiria fazer a mesma coisa que elas, né? Dar dicas de escrita para as pessoas, principalmente quando não é a minha formação. O que eu tenho de escrita é simplesmente experiência escrevendo. Eu não sou formado em letras nem nada do tipo. Então, quando você vê outras pessoas mais capacitadas, fica difícil de não fazer comparação. Mas o negócio é continuar, né? A vilã anterior do volume 1 era interessante. Era inesperada, um plot twist de verdade. Mas era quase um deus ex-machina de tão inexplicável. Aprendi que às vezes a melhor coisa para a história não é a que você gosta, é a que a história pede. Nesse volume 2 eu cheguei num ponto em que Agatha mudou os meus planos. Eu tinha tudo programado, a linha do tempo toda certinha, e na hora de escrever, ela adiantou uma cena inteira e tornou mais difícil para mim outra cena essencial. Ela fez com que outro personagem precisasse de um plano mirabolante para algo que ele precisava fazer e eu não tinha esse plano mirabolante. Eu pausei e fui pensar no marketing. Porque eu, obviamente, estava sem saber o que fazer. Além disso, as cenas de batalhas se tornaram ainda mais complicadas por causa dos elementos que eu mesma criei, o que me trava na hora de escrevê-las. Eu acabo procrastinando um pouquinho, pensando no marketing, revisando o livro, fazendo tudo menos o que eu deveria fazer, escrever. A diferença agora é que eu sei que isso faz parte. Não que doa menos, só que eu reconheço o que é. Se você está com uma cena travada agora, ou com um personagem que não obedece, eu quero te dizer uma coisa que eu precisava ter ouvido. O fato de você não conseguir escrever aquela cena não significa que você não sabe escrever. Significa que você sabe o suficiente para perceber que algo está errado. Escritores que não sabem nada escrevem qualquer coisa sem questionar. A dúvida não é fraqueza, é critério. No próximo episódio, eu vou falar sobre algo que eu não vejo falarem muito. Quanto custa publicar um livro de forma independente? Quanto eu investi? Quanto eu recuperei? E o que ninguém te conta sobre ser autora independente no Brasil, quando você não mora no eixo Rio-São Paulo.